acho que ele já está na linha. Professor, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo bem, mais uma vez a gente agradece aqui a sua participação no Jornal da Rede Alesp. Acredito, como o nosso colega Fábio aqui acabou de conversar, é uma grande informação hoje as festas e aglomerações natalinas, né, e do final do ano. Bom dia, doutor Daniel. Tudo bem com o Bom dia, senhor? tudo bem? Doutor Tudo Daniel, jóia. eu gostaria de saber do senhor, para a gente abrir aqui o nosso bate-papo, o quanto essa falta de cuidado por parte do povo brasileiro aí nas últimas festas, né, de final de ano, de virada de ano, pode acarretar no aumento de infectados por Covid-19 nos próximos dias, doutor? Bom dia, queria agradecer também pelo convite, é um prazer poder colaborar com vocês. Bem, vai começar a sentir os efeitos dessas aglomerações, né, iniciando-se nesta semana e na próxima, né? Então a gente espera que, fazendo uma conta meio que uma conta de guardanapo, né, uma conta aproximada aí, após o contágio, a pessoa vai levar cerca de uma semana para apresentar sintomas. Após a apresentação de sintomas, ela também leva aí mais de 5 dias a uma semana para adoecer e ser hospitalizada, né? Então, a gente deve estar começando a ver, nesta semana, as consequências das festas do Natal, tá? Então, a gente ainda não começou a ver as consequências das festas do Natal. E aí, a partir da próxima semana, as consequências das festas de Ano Novo, tá? O que a gente está vendo, e existe um aumento sensível nesse momento, nesta semana, existe um aumento sensível de hospitalizações, casos e óbitos. Esse aumento que a gente está vendo, eles são decorrentes das festividades pré-Natal, das festividades de final de ano que muitas pessoas fizeram em empresas, né? Então, isso ainda é anterior e em menor intensidade do que as festas que ocorreram no Natal e no Ano Novo, tá? Então, a gente espera ver aí, né, a partir do fim dessa semana e a partir da próxima, um aumento sensível, infelizmente, nas hospitalizações e óbitos. O professor, o senhor acha que teria algum protocolo racional para aplicar nessas aglomerações e nesses eventos e deixar eles acontecerem ou, racionalmente falando, seria impossível? Olha, é bastante complicado. Eu não vejo isso como algo possível, tá? Então, quando a gente fala das prevenções ao contato, né, elas não são exclusivas, tá? Todas elas vêm juntas, elas são um pacote. Cada uma das medidas de prevenção, ela diminui, e não garante, tá? Elas diminuem a probabilidade do contágio. Então, em ordem, da mais importante para menos importante, a gente tem, então, o uso de máscara. Esse é o mais importante. A máscara é o que impede que as gotículas de saliva da pessoa infectada ganhem acesso às vias aéreas da pessoa que vai ser infectada. Tá? Esse é o principal método de transmissão do vírus, tá? É através de gotículas, e apenas a máscara consegue segurar essas gotículas. Existe um outro método de transmissão, que é pelos aerossóis, mas ele vai ser mais importante em algumas condições especiais que eu já explico. Tá? Então, a gente tem a máscara em primeiro lugar. O distanciamento ele também impede, então, que essas gotículas são gotículas, elas são pequenininhas, mas elas estão também sujeitas à ação da gravidade. Então, a ideia é que, com um afastamento mínimo de 2 metros, as gotículas, elas, então, sofram a ação da gravidade antes de chegar no próximo alvo do vírus, tá? Distanciamento e uma preferência por ambientes abertos e muito bem ventilados, ou muito bem ventilados, né? Então, essas coisas, elas são um pacote. Quando você está num ambiente aberto, porém não está respeitando as medidas de distanciamento, o que é óbvio, se você está numa festa, num show, essas medidas de distanciamento, elas não serão respeitadas. E também o uso da máscara não vai ser respeitado, porque eu não conheço festa onde não se bebe, onde não se come, né? Então,
nesse momento em que você está, tudo bem, você está numa praia, um espaço aberto, mas as pessoas estão próximas entre si, sem as máscaras, o espaço aberto ele não te resolveu em nada, tá? As gotículas elas vão continuar viajando eficientemente de uma pessoa para outra. Então, aglomeração em grande quantidade, ela é realmente uma atividade que ela não pode acontecer nesse momento. Não existe a possibilidade dela acontecer. E a gente viu muito disso acontecendo e é extremamente preocupante. E a gente vai, sem dúvida, ver o efeito dessas aglomerações em breve. Agora, doutor Daniel, imaginemos que a pessoa ela não tomou as devidas precauções nessa época de final de ano, ela participou de festas e ela pode ter sido infectada, mas logo depois das festas que ela participou, ela voltou ao trabalho, ela voltou a pegar o transporte público, ela trabalha ali num escritório cercada de outras pessoas. O que essa pessoa deve fazer, já que ela não se preveniu? O que ela deve fazer nos dias subsequentes ao evento que ela participou e que ela pode ter sido infectada, para que, se caso ela esteja infectada, ela acabe não infectando outras pessoas, seja no transporte público, seja no escritório, no ambiente que ela estiver frequentando? Bom, realmente, então, essa pessoa, né, que eu acho interessante que as pessoas elas estão conscientes de que elas ignoraram as recomendações, né? Isso é uma verdade. As pessoas sabem, elas fizeram com a consciência do que elas estavam fazendo. Então, idealmente, esta pessoa deveria se isolar por pelo menos 10 dias. Realmente, se isolar completamente dentro de casa. Se a pessoa mora com outros residentes na casa, então esta pessoa, a pessoa que se expôs, ela deveria passar pelo menos 10 dias isolada do resto da família, utilizando máscara. E eu não falo isso apenas aqui, tá? Isso é o conselho que eu dei para alunos. Eu sou professor, né? Eu tenho alunos. Para pessoas que eu sei que ignoraram as recomendações, tá? Eu estou dando esse conselho para alunos e para familiares. Esse é o respeito que você deveria demonstrar pelos seus parentes, pelos seus entes próximos. Se isolar completamente por pelo menos 10 dias. A gente sabe que é impossível, em certos casos, que a pessoa faça isso, né? Porque a pessoa trabalha, precisa pegar o transporte. Então, nestes casos, essas pessoas deveriam manter as suas saídas do isolamento aí o mínimo possível, né? Então, apenas para ir trabalhar sempre, absolutamente sempre, de máscara, uso correto da máscara, troca de máscara a cada 2 horas. Essas pessoas deveriam evitar, principalmente, se alimentar na presença de outras pessoas, tá? Então, a gente tem, isso aí cada vez mais tem sido demonstrado que um dos principais ambientes de contaminação dentro da quarentena, né, dentro das regras de isolamento, tem sido os restaurantes, até mais que academias, né, porque as pessoas obrigatoriamente precisam tirar suas máscaras para se alimentar e para beber. Então, o meu conselho é que elas tomem muito cuidado no momento da refeição, buscar se isolar para realizar a refeição, preferencialmente num espaço aberto, realizar de maneira rápida, e sempre que tiver em contato com outros indivíduos, utilizando a máscara de proteção e mantendo o distanciamento o máximo possível. O professor, a gente tem lido, né? Tem muitas cidades pequenininhas turísticas, né? Que estão interditando agora a cidade, deixando um período de 15 dias fechadas para ver o impacto, né? Se teve turistas que levaram aí a Covid-19 para o local. O senhor acha também que isso não seria uma atitude correta para cidades litorâneas interditarem durante 15 dias para evitar uma maior contaminação e ter um controle seguro, né, desses locais? Não, certamente. Essa é uma medida bem razoável tomada por alguns prefeitos. É uma boa ideia. Você está basicamente tentando conter um pouco o dano, né? O vírus ele passa de pessoa para pessoa. Se existe menos pessoas entrando e saindo da cidade, você tem tanto uma menor probabilidade de que os seus habitantes contaminados funcionem como um centro de espalhamento da doença, como também se a sua cidade
na verdade, não teria índices tão altos, ela não vai estar recebendo pessoas contaminadas. Então, é uma decisão bastante acertada, aí por 15 dias. 15 dias é um prazo bacana para ver isso. É recomendável, sim, é uma decisão bastante boa, mas ela tem que ser acompanhada também das outras medidas que a gente está vendo. Veja bem, o Estado está no momento na fase amarela, né? Então, ou seja, a gente ainda está a gente voltou para a fase amarela, né? Que é um estado de quarentena, é um estado com regras. É muito provável que hoje o governador anuncie a volta de diversas cidades, diversas regiões para a fase laranja, que tem uma série de restrições, mas o que a gente vê nas ruas, né? Eu moro na cidade de São Paulo, eu moro no meio da cidade, eu vejo da minha janela o comportamento das pessoas, a gente vê que as regras elas não estão sendo respeitadas. Então, algo vai precisar ser feito, isso vai ser necessário, porque indubitavelmente os números eles vêm aumentando, a gente sabe disso, o registro diz isso, que existe um aumento sensível. Esse aumento ele ainda está mascarado, porque a gente teve 2 semanas seguidas, basicamente com feriados. E nos feriados, então, lógico, as pessoas que estão de plantão vão trabalhar menos e tal, então ocorrem menos registros. Então a gente sabe que, mesmo observando um aumento no número de casos, hospitalizações e mortes, este número ele é subestimado, porque tivemos 2 feriados importantes. Então, o aumento é sensível e ele deve ficar ainda mais agressivo daqui para frente, porque aí agora a gente tá sobrepondo, então, as contaminações ocorridas nas festas de fim de ano, depois as contaminações do Natal, depois as contaminações do Réveillon. Então a gente vai ver certamente um aumento expressivo, sobrecarregando o sistema de saúde das cidades. Então a decisão é bastante acertada e a recomendação é que restrições mais, não sei se é mais rígidas, né? Essa não é o meu local de fala, eu sou um cientista, eu não sou um governante, eu não tenho poder de mão, e não tenho conhecimento também de como que isso funciona, né? Não sei se a restrição precisa ser mais dura ou se a restrição que existe precisa ser reforçada e feita, né? Ela precisa ser executada pelas pessoas. Doutor Daniel, nos últimos dias, muito tem se falado sobre uma variante do vírus, né? Até aqui em São Paulo, 2 pessoas apareceram infectadas com uma possível variante do vírus. Explique para o nosso espectador, por gentileza, o que seria essa variante? Seria um vírus mais potente? O que seria exatamente essa variante do vírus Covid-19, doutor? Legal, eu agradeço essa pergunta. Essa é mais a minha área técnica mesmo, que é a área evolutiva, né? Então eu me debrucei sobre esses dados consideravelmente. Vou ser bem honesto, eu estava cético no início do anúncio dessa nova variante. Ela foi anunciada a descoberta foi anunciada no final de novembro e em meados de dezembro o primeiro-ministro britânico utilizou a variante como a justificativa para um aumento das medidas restritivas no Reino Unido, né? Então eu estava bastante cético quanto ao verdadeiro potencial desta variante, mas o tempo passou, né? Então temos atualmente análises profundas sobre essa variante, principalmente um relatório que foi publicado pelo Imperial College no dia 31 de dezembro. É um relatório bastante completo, bastante profundo. E, infelizmente, né, eu tenho que reportar que realmente trata-se de uma variante, né, então é a B117, é uma variante que possui uma série de mutações em regiões-chave. Falta ainda entender exatamente como que essas mutações funcionam mecanicamente, mas as consequências já são bem visíveis. É uma variante que tem maior capacidade de transmissão e ela está, então, portanto, ganhando, né, a competição contra as outras variantes que existem. É uma variante que ela tem uma vantagem
seletiva, então ela infecta mais rápido, ela infecta mais pessoas, ela vai acabar se espalhando e dominando mais rapidamente que todas as outras variantes. O grande problema dela é que ela tem maior capacidade de transmissão. Então, ou seja, em um momento anterior, quando aquele cálculo que a gente sempre está falando, né? Se você tem 100 pessoas e elas estão contaminando 100 pessoas, a gente tem que a pandemia vai ficar no mesmo patamar. Se 100 pessoas estão contaminando 95 pessoas, a gente tem que a pandemia tende a decrescer. Se 100 pessoas estão contaminando 105 pessoas, a pandemia tende a piorar, a se agravar. Uma variante mais transmissível, ela tende a ser mais capaz de conseguir fazer com que 100 pessoas contaminem 110, 115, 120 pessoas. Ela é mais eficiente na sua transmissão. Então, é bastante preocupante e se você observa, então, a curva de casos no Reino Unido, que em cerca de 30 dias foi dominado por essa nova variante, você vê que o ângulo de ataque da curva de casos no último mês, ele é muito mais inclinado do que o ângulo de ataque da primeira onda, por exemplo, que eles tiveram no início do ano passado. Então, é extremamente preocupante. Doutor Daniel, agora eu quero pegar o gancho nisso que o senhor está falando, porque o senhor acaba nos deixando mais preocupados aqui ainda, a pessoa que está nos assistindo em casa fica mais preocupada ainda. Porque a gente está enfrentando o Covid-19, já faz aí um bom tempo, a gente não conseguiu ainda vencer essa guerra, e aí de repente aparece uma variante que o senhor fala que a chance de contaminação é maior. Nós não temos nem ainda uma vacinação em massa no mundo, né? Aqui no Brasil nós nem começamos a vacinação ainda. Corre-se o risco de repente, essa vacinação, quando começar efetivamente aqui no Brasil, de repente a vacina já não surtiu o resultado que era esperado por causa dessa mudança no vírus, doutor? Esse risco, ele existe, tá? Mas ele não é real para esta variante. Então, essa variante, ela tem sim modificações, mas a vacina, ela ainda funciona e a expectativa é que ela funcione igualmente bem, né? Então, você não tem uma diferença na ação da vacina, né? Na vacina preparando o seu sistema imunológico para se defender do invasor, tá? Então, essas modificações, elas não afetaram esse aspecto, elas afetaram o aspecto da transmissibilidade do vírus. Então, a vacina deve sim funcionar, assim como funciona para as outras variantes desse vírus. As medidas de prevenção continuam, sim, funcionando, né? Então, o que você tem é uma capacidade maior de transmissão, assume-se, entre pessoas que não tenham seguido as recomendações. Então, se você teria, por exemplo, um evento de aglomeração onde um indivíduo infectaria talvez 50 pessoas, com essa nova variante, esse mesmo indivíduo vai infectar aí 70 pessoas. Então, você aumenta, do ponto de vista da saúde pública, você aumenta a preocupação, certamente, você aumenta o número de casos, você aumenta a pressão sobre o sistema público, é bastante preocupante. No entanto, do ponto de vista da saúde do indivíduo, em essência, nada muda. As medidas de prevenção são as mesmas e a vacina deve continuar funcionando, né? Então, do ponto de vista do indivíduo, ele não há razão para ele se preocupar mais do que ele já deveria estar preocupado, né? Então, todos nós estamos preocupados em adoecer e estamos tentando seguir aí as medidas preventivas. Isso deve continuar e vamos nos vacinar quando a vacinação estiver disponível para a tua faixa etária, para a tua categoria. Professor, nosso tempo está terminando, a gente já está entrando aí nas nossas considerações finais. Eu queria que o senhor falasse, em poucas palavras, o seguinte: quando o senhor fala da potencialidade, né, dessa variante, qual que é o cenário, então, em relação às crianças? Continua o mesmo ou a gente tem que ter mais atenção ainda com elas?
Olha, para as crianças, o cenário continua o mesmo. Essa variante ela não se demonstrou mais eficiente ou mais letal para crianças. O cenário continua o mesmo. O que a gente sabe é que crianças têm uma resistência um pouco maior à infecção, elas tendem a se infectar menos. As crianças, isso menor de 10 anos de idade, tá? A partir de 10 já está tudo igual. Menor de 10 anos de idade tende a se infectar menos, tende, mesmo infectada, a adoecer mesmo, e alguns dados estão apontando que elas tendem a contaminar menos outras pessoas também. Mas ainda são dados que precisam ser refinados. Esta variante em específico, ela não traz nenhuma mudança nesse cenário. O problema com as variantes e o problema com a nossa demora na vacinação e a nossa insistência em não seguir as medidas preventivas é que o que o vírus faz é mutar. É assim que o vírus funciona. Essa é a estratégia evolutiva dos vírus desde que o mundo é mundo, ou seja, há alguns bilhões de anos. Ele sabe fazer isso muito bem. E quanto mais vírus tem, é um joguinho de probabilidade. Quanto mais vírus tem, mais variantes surgem, mais dessas que surgem podem ter aí mutações importantes. E foi então descrito na África do Sul na semana passada, então uma variante que esta sim afeta mais crianças. Então isso já tem uma indicação bastante clara que é uma variante que afeta mais crianças. Doutor, mais infecção. Pois não. Doutor Daniel Lar, eu quero agradecer, o senhor que é professor do Instituto de Biociência da USP, eu quero agradecer a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Esse assunto continua repercutindo, nós precisamos continuar com todos os cuidados e eu tenho certeza que muito em breve a gente deve ouvir o senhor mais uma vez para atualizar todos os nossos espectadores dessa variante, dessas variantes e desses problemas consequentes da Covid-19. Muito obrigado mais uma vez e um ótimo dia para o senhor. Eu que agradeço. Bom dia a vocês. Obrigada, professora. Tenha um bom dia.